agora é aquela hora que eu vou esticar aqui embaixo. Isso, sai. Quebrou uma linha. Reduz. Uau! Vou subir. Mano, que terapia é andar de moto. Puta que pariu, velho. Também pediram para falar sobre uma aplicação chamada Motoplay, a aplicação da CF Moto. Supostamente, assim que eu ativei ela, utilizando os números que vem no manual da CF Moto, diz que eu tenho 1 ano de uso grátis. Passado esse 1 ano é pago. Mas também, já ouvi dizer que por falta de ter um feedback muito ruim, eles acabaram por deixar isso... Conforme você compra a moto, você tem isso permanentemente. Mas até agora, eu não sei, tá bem? A moto tem 1.036 km. Eu não posso passar de 1.100 para levar a revisão. Então, não fiz a primeira revisão ainda. A revisão de 1.000 km. Liguei recentemente para saber. Pode ser antes dos 1.000, como pode ser por volta do 1.050, 1.100 no máximo, é 1.036. Então, assim também que eu souber o valor referente à primeira revisão, aí eu já trago aqui também. Em relação ao Motoplay, como eu estava falando aqui há pouco, sobre a aplicação, eu não sei dizer muito, eu utilizei uma vez para testar, fica aqui nesse ecrã de vai. Isso aqui foi um CarPlay que eu meti aqui em cima, já falei sobre isso, mas fica aqui no painel da moto, os quilômetros, a marcha, fica tudo aqui embaixo. E na parte principal, o mapa, né? Você emparelha um código QR Code antes de ligar a moto, mete a morada no teu telefone e depois vai estar espelhado aqui, como se fosse esse CarPlay de cima que eu tenho aqui, entendeu? Eu não utilizo, porque assim, esse que eu meti aqui em cima é ilimitado. Eu comprei ele por 60 euros, meti aqui em cima, mas o suporte para ele ficar aqui preso foi 25 euros. Então ficou desse jeito, entendeu? Foi 60 mais 25 e eu tenho isso ilimitado. Conforme eu tiver telefone e internet, isso aqui em cima vai estar emparelhando, entendeu? Então pra mim compensou mais. Outra coisa que as pessoas também perguntam um pouco sobre quilômetros. Olha, tá dizendo aqui que faz 6 litros ao 100. Mas lá está, eu ando sem olhar custos, entendeu? É uma moto mais pro fim de semana. Aqui em Portugal também não é sempre bom tempo como é no Brasil, não é? Eu posso dizer isso porque eu só tive moto no Brasil, nunca tive carro. Então no Brasil eu sempre pude ter moto. Lá o clima só chove às vezes, mas no grande geral é sempre sol. É mais tropical, não é? Por assim dizer, o clima é mais tropical. Já aqui tem o verão, não é? Mas também tem o inverno, como é agora. Estamos indo a caminho da primavera, mas ainda é inverno. E enfim, eu não sei quantos graus fazem agora, mas deve fazer mais ou menos, pelo que eu tô sentindo aqui, uns 12 graus, mais ou menos. Tô com 2 casacos aqui de luva, calça, pra conseguir sustentar o frio. Mas em princípio faz esse solzito, entendeu? Sabe aqueles filmes americanos que acontecia muito? Que você olhava, tava um sol assim, ó, maravilhoso, mas tá frio. Eu me questionava, né? Porque eu via esses filmes americanos e falava, caralho, como é que tá sol e o povo tá tudo de casaco no filme? E pronto, agora eu consigo entender exatamente o que é, né? E agora eu vivo em outro país. E enfim, já aproveitando essa deixa, as pessoas perguntando, você vive em outro país, o que você pode dizer? E, enfim, o que eu posso dizer é que foi a melhor decisão que eu tive. Tive alguns imprevistos, não é? A gente vem para um outro país e, enfim, algumas coisas não vai sair como se fosse num filme perfeitamente, com um final feliz. Mas acredito também que algumas coisas têm que acontecer para você ganhar experiência, ganhar maturidade e, enfim, é por aí. Mas já agora tenho um emprego fixo, é como se fosse assim, dizendo pelo Brasil, né? Que a maioria de quem me assiste é do Brasil. É carteira assinada, já trabalho há mais de 2 anos nessa empresa. Eles já me ajudaram com muita coisa que nem tem sentido assim no nível pessoal, entendeu? Nem era preciso, por assim dizer. Eles só deveriam de me ajudar o que é suposto no trabalho, mas em princípio fizeram coisas que me ajudou no extracampo, por assim dizer, entendeu? Me ajudou na parte de fora, com coisas pessoais, mudanças, enfim, muita coisa, rapaziada, muita coisa. Eu também agora, só falando sobre a qualidade,
Eu meti em 4K, 24 FPS, mas eu ainda não consegui encontrar um programa para renderizar em 4K. Então estou usando o CapCut, a versão soft, né? Eu não tenho conseguido fazer a reprodução sem edição, né? Com edição nesse caso. Não consigo editar e enviar isso em 4K. Infelizmente não tenho conseguido. Então fica uma qualidade gravada em 4K, mas eu envio o vídeo em Full HD, né? Que é o 1080p. Mas espero que o ângulo da câmera esteja bom. Fiz mais um teste. Se for esse aqui, seria o teste fixo. Não iria mudar. É realmente o que aqui está. Tô fazendo um teste ficando 2 microfones, como eu mostrei no início do vídeo, na mochila, para captar um pouco mais a parte de trás do escapamento. Ele tem um outro fone dentro do capacete, e assim eu tenho uma qualidade melhor tanto da voz quanto sonora, e assim talvez eu possa conjugar os dois, mas não sei se eu vou conseguir fazer isso na edição. Era só uma ideia, é tudo teste. MT-07 nova. Top. Vou buscar umas cenas que são os fascículos para poder completar a manopla do Thanos. Eu tenho ela lá, eu até posso mostrar no fim do vídeo. Não sei se eu vou lembrar de conseguir fazer isso tudo, mas vou deixar talvez um vídeo agora passando e vocês vão entender o que eu tô a falar. Vem peças a peças e eu vou pegando uma a uma e literalmente eu vou montando a luva em escala, muito entre aspas, em escala real, do que seria o tamanho real da manopla do Thanos. O que eu posso falar mais agora? Eu acho que é isso que eles vão fazer, e eu sinto que tem uma ligeira folga no acelerador. Tá, vendo aqui? Eu acho que é muito a folga que tem, mas estava a falar sobre isso num vídeo de pontos positivos e negativos, e um amigo falou que isso tem que ter uma ligeira folga, porque como é uma moto muito forte, se por acaso quando você for esterçar para um lado ou para o outro e der um ligeiro toque, possa ser que a moto empine, sabe? Então segundo ele que ele me disse, até faz sentido, que às vezes um gajo tá virando para um lado ou para o outro para poder manobrar a moto, sabe? Sem querer você acelera em neutro. Agora imagina se você tiver com a mão na embreagem, tentando manobrar assim rapidamente, e você acaba por cometer esse erro de acelerar um pouco mais e a moto inclinar. Enfim, espero que a qualidade realmente esteja boa. Tem aqui o novo estilo da moto. Tudo que é relacionado à mão de obra aqui em Portugal é um bocado caro. Eu acho que na Europa toda é assim. Eu tinha procurado para fazer esse trabalho para mim em alguns lugares. Só de envelopamento era por volta, o mais barato, 160 euros, mais aplicação. Eles levam por volta de 50 euros para aplicar. E na loja mais cara era 250 euros, mais a aplicação. Então assim, não tá perfeito. Vocês por vídeo podem ver aqui. Eu vou ver se depois eu dou um 360. Não tá perfeito, porque fui eu mesmo quem apliquei e comprei em um outro lado. Eu comprei se chama W-Ink. É exatamente esse nome que tá aqui no tanque. E eles personalizaram, eu pedi algumas alterações e etc. Eles fizeram como eu queria e saiu por 120 euros. Meti também mais uma partezinha também, que é na parte de trás do paralama, que não tinha. Eu acrescentei, foi mais acho que 15 euros mais ou menos. E depois, assim que o produto chegou em Portugal, ele foi taxado e eu tive que pagar uma diferença. Foram 22 euros de taxa. Eu também não sei se vou conseguir estar trazendo aqui os documentos disso para conseguir mostrar, mas falando assim de valores, ficou por volta disso. Vai aparecer aqui o total. Enfim, eu vou tentar chegar aqui numa parte mais vazia para tentar mostrar a moto aqui para vocês melhor. Eu tenho muita vergonha, sabe, de falar, mas pronto, eu vou tentar chegar aqui numa parte vazia, mostrar aqui agora um 360. Espero que deixe para ver bem. Fui eu mesmo que apliquei, como eu falei, olha, tem pequenos defeitos. Também ela tá suja, tá bem? Mas tem pequenos defeitos, porque foi eu mesmo que apliquei. Ele já traz recortado, já mais ou menos quase 100% na medida. Foi um pouquinho complicado. Com um pouquinho de paciência deu pra pôr. Em algumas coisas eu não coloquei, por exemplo, tinha aqui na balança. Eu não quis colocar na balança. Não quis colocar também aqui no protetor de punho. Eu acho que ia ficar muito. E eu acho que assim ficou da hora.
Como eu falei, aqui tem o suportezinho, o CarPlay, olha, fixo. Meti aqui em cima. Eu não tinha colocado, coloquei depois o envelopamento na parte de cima. Você já sabe que tem o LEDzinho aqui dela, né? Suspensão invertida, caiaba. Travões J. Joan. Pneus raiados. Não, rodas raiadas, mas sem câmera. Coloquei um encurtador de matrícula. Esse baúzinho aqui atrás também. Pô, cara, tá do jeito que eu queria. Já não faço mais nada na moto. Agora é mesmo só a revisão. Agora eu vou parar a moto mais perto. É nóis. Espero que realmente a qualidade esteja boa, rapaziada. Terceirinha, corta em 107. Lembrando que a moto tem 1046 km apenas e contando. E isso no caso... tá piscando, tá gravando. Isso no caso, dizem, né, que as motos ela vai melhorando, né? Vai amassando, isso eu já falei também pra vocês, mas esse teclado aqui, essa partezinha aqui, ó, é retroiluminoso. Não dá pra ver porque obviamente é o sol que está, mas à noite é iluminado. Enfim, também não fiz uma atualização que tem pra fazer aqui no painel, mas pronto, agora meu foco é realmente só deixar ela na revisão. BM. Aquela eu acho que é nova, rapaziada, 1300. Esquece, aquilo ali é máquina. Ducati, ó. Mas é muito fixe, mano. Esquece. Isso é sonho. Esse é sonho. Eles são da pisca, né? Mas acho também que tem habilidade não precisa da pisca. Máquina, esquece, aquilo anda muito, mano. Anda muito, aquilo é sonho, mano. Mas é isso, mano, muitos também querem essa como sonho, rapaziada. Eu deixei de ir num dos meus sonhos. Falando sobre coisas que são materiais, né, também não vou dizer aqui também que que não devemos sonhar com coisas materiais. Tipo, a vida é uma só. A gente tá aí de passagem, se a gente puder aproveitar e tentar fazer o melhor possível, é o ideal. E um dos meus sonhos era a Tracer 900, cara. A Tracer 900 estava basicamente o mesmo preço dessa. Uma Tracer 900 2015, sabe? E lá está. Essa também foi uma moto que eu me encantei, mano. Tudo por o que ela traz, a aparência, enfim, tudo me encantou. E foi realmente isso que eu tive também pessoalmente. Então... eu preferi vir numa moto que seja 0 km, que ninguém nunca sentou nesse banco além de mim, que eu vou conhecer a moto desde zero, do que numa moto que, querendo ou não, 2015, né, para 2026, estamos a falar aí de 11 anos, rapaziada. Tudo bem que dava para fazer mais quilômetros, etc e tal, mas... não sabemos como foi o antigo dono, ou se já teve muitos outros donos, enfim. É realmente uma questão de ver, entende? E nesse meu caso,
Eu preferi realmente comprar uma moto que seja zero, cara, e que eu pudesse não ter problemas, entende? Eu, por acaso, aqui em carros tive bastante problema com carros usados, né? Não, enfim. E eu quero ter uma boa sorte dessa vez, não é? Poderia ter tido se eu fosse na 300-900, mas também devagar também chegamos lá. Quartinha, opa, não vou ultrapassar, que eu vi ali uma motinha ultrapassando. Vou cumprimentar, vamos ver se ele vai cumprimentar. Cumprimentou. Aqui à frente no telefone, manter mais distância. Tá distraído, tem pedestre na via. Assim que eu puder ultrapassá-lo. Mas foi da hora, mano, aquele racha imaginário lá com a 1300, cara, BM, mano. Mas que diferença, né, rapaziada? Uma 450 pra uma 1300, o quanto que o gás sumia. E eu acho que ele nem tava a puxar muito pela moto. Mas foi da hora, foi da hora. E pro próximo vídeo, o tema vai ser quanto que eu gastei na primeira revisão da CF Moto 450 MT, ou conhecida no Brasil como Ibex 450. Vamos ver como é que vai dar essa revisão, cara. Quanto é que vocês chutariam aí que daria a revisão? Lembrando que eu tô aqui em Portugal, aqui é em euro. Digam aí quanto que vocês acham que daria a primeira revisão. Eu tenho um número na cabeça aqui, mas não vou dizer. E é isso, rapaziada. O vídeo vai se encerrando por aqui. Agradeço muito aí pelo acesso. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Só obras. Mas também, se não há obras, não há melhorias também. Tudo é questão do ponto de vista, rapaziada. É sempre melhor olhar um copo. É melhor olhar ele meio cheio do que olhar ele como meio vazio. Isso é certo. É nóis.